Ué. Agora, dando boa noite, mais uma vez, começamos com um batonzinho para ficar bonita, né? Para ficar bem bonita. Ainda não chegou ninguém. Estão me informando, beleza? Estamos aqui, né, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para mais uma live dessa maratona de lives que eu vou fazer. Tem esse barulhinho gostoso no fundo, porque isso aqui é vida real. Um feijãozinho cheiroso que vai sair. Eu ia para casa fazer live, mas não comer aqui é melhor, entendeu? Enquanto isso eu vou esperando. Então, Jéssica, caraca, muito bom você, menina. Eu vou, vamos aqui. Fala comigo. Cadê você, Jéssica? Estamos aqui. Tudo bem, meu amor? Olá, como é que tá? Tô melhorando da garganta. Tô aqui me permitindo o mimo da minha cliente. Tô me permitindo. Vamos lá. Ela botou um filtro, apareceu um monte. Vou botar um filtro pra gente, né? Que a gente trabalha o dia inteiro. Eu vou falar pra você que eu não sei o que é pior, se é com ou sem o filtro. Eu sou bonita, eu sou lindona, entendeu? Mas o filtro, eu não acho que dê muito jus à minha beleza. Por isso que eu falei que ele é pior. Né? Ó, aí eu botei um aqui bem levinho, que é pra ficar igual a minha convidada. No filtro vai ficar bonita, certo? Então, é que tem uma amiga aqui mandando mensagem. Esse negócio de vida real é uma coisa de louco. A gente fica aqui e pensa o dia inteiro, né? Eu tava falando, tá ouvindo o barulhinho gostoso? Tô. Tem que sentir o cheiro. O Vou jantar aí. cheiro do feijão. O cheirinho do feijão. Tá demais, entendeu? Mas fala pra mim, Jéssica. Você já conversamos um pouco, você já conhece um pouco do meu trabalho, mas fala para mim, fala para o pessoal que está chegando, como é o seu trabalho, quais são as suas estratégias, porque eu falei, você é uma estrategista. Fala para mim. Então, quero agradecer o convite dessa participação dessa live. Espero que a galera também já possa vir aqui, né, e aprender o máximo com a gente hoje, né, um pouquinho desse que a gente possa compartilhar sobre a nossa história, né, sobre o que a gente faz atualmente. Hoje eu trabalho diretamente como especialista de RH, principalmente na parte de estratégia, por isso eu sou estrategista. Eu trabalho na área de gestão de pessoas e recursos humanos e já tenho uma carreira aí longa, né? Por não parecer, as pessoas acham, né, que não parece, às vezes a gente não, não aparenta ter, né? Graças a Deus, porque a beleza reina aqui, né? Igual a Claro, sua aí. claro. Isso. Então, eu já tenho mais de 10 anos de carreira e principalmente aqui na minha rede eu falo muito para mulheres, né? Aquelas as quais querem aí desenvolver sua carreira, fazer crescimento profissional, né? Eu tenho um viés aí de empreendedorismo também dentro dessa carreira de RH, mas o intuito total é trazer liberdade, né? Eu acredito, principalmente quando a gente conversou, né, que quando a gente tem uma boa organização, quando a gente entende o que a gente pode ou não fazer, a gente consegue alcançar muito mais coisas, né? Na nossa vida, na nossa história, né? No pessoal, no profissional, até por ser de uma geração hoje que eu estava até vendo um vídeo, né? Que é a geração cansada, né? Mas que é cansada e busca soluções, né, no meio do que a gente
aprendeu aí de mercado de trabalho, de outras alternativas que a gente pode ter, que em certo momento não foi apresentada, mas com as novas tecnologias, né, as questões seguindo agora de modalidade de trabalho, isso tem mudado e crescido muito aí no ramo. Então, eu realmente falo sobre carreira, mercado de trabalho e tudo relacionado ao seu desenvolvimento pessoal, né, dentro dessa área. Então, hoje eu trabalho diretamente com isso. E a gente conversando, você falou sobre quais seriam, assim, algumas estratégias, por exemplo, as minhas metas são criar um curso e, nesse curso, formar pessoas que possam fazer essa organização dentro das empresas. Porque dentro de uma empresa, uma única pessoa se torna um trabalho mega exaustivo. Mas aí a gente precisa de uma equipe. Qual seria a melhor estratégia para que eu pudesse? Seria mesmo através de um curso? Ou qual seria a melhor estratégia, na verdade, assim, para eu criar uma equipe hoje? Então, vai depender muito, né? Quando a gente fala de um mercado feminino, né? A gente começa com eu empresa, né? Eu presa, né? Eu estou nesse processo. Normalmente, que é o eu presa, que é você prestando aquele serviço para determinada circunstância, para determinado serviço ou produto que você venha a ter. Quando a gente fala em construção de equipe, quando a gente fala em evolução ali dentro da área, é muito importante a gente pensar também o que a gente quer com aquilo. Hoje tem chegado para mim muitas empreendedoras e até o seu ramo, né, de personal organizer. Eu sei que é muito amplo para crescer, para desenvolver, né, dentro das atividades. E isso tem como montar equipe, né? Porque às vezes é uma equipe grande para determinado lugar, né? E você se torna a empresa. Mas é importante você saber, ter clareza por que você vai ter uma equipe. E você saber o que você vai delegar, né? Então, primeiro você precisa se organizar de qualquer forma. Então, não adianta falar assim, vou contratar uma pessoa. Mas se você não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, né? Qual vai ser o escopo de trabalho dela. Porque ao mesmo tempo que você vai ter uma pessoa, você vai contratar, você pode ter alguns gaps, algumas intercorrência nesse processo, porque você não sabe exatamente o que ela vai fazer. E aí pode desmotivar a pessoa que entre, pode ser uma pessoa que não tenha tanto proatividade exatamente pela falta de clareza, né, inicialmente. Então, o ideal para quem está começando, para quem está se desenvolvendo, é entender o que é aquele profissional, do que é aquela posição de trabalho ou aquela equipe vai realizar, né? Qual o intuito dela, qual é a estratégia dela para ela fazer parte da equipe. Por exemplo, Jéssica, eu quero crescer a minha área comercial. Você entende um pouco de comercial, você sabe que você precisa de uma pessoa para fazer o atendimento. Então, você tem que criar um escopo, entender aquela parte do escopo comercial para contratar uma pessoa que seja ali adequada, obviamente, aos seus valores, né? Atualmente, o que você busca ali naquela estrutura, para assim a gente conseguir contratar. Porque até mesmo o próprio profissional que te ajuda a contratação, que no caso eu aqui, né, que vos fala, preciso ter clareza daquilo que você quer, né? Se você não tem clareza, é muito mais difícil fazer um processo seletivo. Porque muitas vezes a gente vai mandar os candidatos e você fala assim, não é esse candidato. E aí vai ser uma questão de expectativa com entrega da realidade. Então, é importante que você tenha clareza dentro desse processo, que você tenta entender isso. E é importante botar no papel isso, se organizar, né? Quando que vai ser feito isso, de que forma, qual vai ser a forma de pagamento dessa equipe, né? Como que ela vai receber, tudo isso é importante pensar, né, e se estruturar, e pensar estrategicamente. Por que eu vou ter essa pessoa? Será que esse é um momento certo? Será que eu preciso de mais de uma pessoa neste momento para dar o alavanque do meu crescimento profissional? Entendi. Então, porque assim, é uma estrutura que vai crescendo aos poucos, né? Como você falou, eu presa. Eu tô nesse patamar aí ainda,
mas vai ser em breve, vai melhorar, né? Porque o melhorar não é porque tá ruim, vai melhorar porque vai crescer, né? O melhorar no sentido de crescimento, que às vezes a gente fala vai melhorar e as pessoas acham que tá ruim. Não, não tá ruim, mas vai haver aí crescimento. E é uma coisa que todo mundo tem que ter uma perspectiva. E foi bom você falar de que a pessoa tem que ter certeza daquilo que ela quer, qual o tipo de funcionário que ela quer, o que que esse funcionário vai fazer para que a gente possa, para que a empresa possa crescer. É o mesmo que um empreendedor, na hora que pode me contratar, vai me contratar, ele tem que saber exatamente qual é o problema, aonde ele está enxergando o problema na empresa dele. Porque a ideia é sanar o problema, tirar a dor, né? A dor é essa que vai ser a dor do processo não continuar, de faltar um, um processo de resolução, né? Eu costumo falar que deu vontade de espirrar aqui, sabe? Aí eu não consegui pensar. Então, Mas é é um exatamente o que você está falando. é, E uma coisa que também pega nos profissionais e até mesmo empresário, quando a gente fala dessa questão de organização, e até você tocando nessa questão de se organizar internamente, né? Seja processos, seja fisicamente, até mesmo para você entender o teu patrimônio ali, o que você tem. Muitas das vezes as pessoas acham que é algo que, mas não é o momento, às vezes não vai valer a pena, mas às vezes aquilo vai ser o que te impulsiona a chegar em outra estratégia, né? Às vezes vai ser aquele momento, eu vou contratar uma pessoa, eu quero contratar, mas eu acho que não é o momento. Mas aí você pensa, qual vai ser o benefício disso também, né? Será que se eu contratar eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, ter outras demandas? E aí nesse primeiro momento eu vou ter que me ajustar todo, mas lá na frente eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar cliente com isso. A mesma coisa quando a gente pensa em organização, né? Que você fala muito, né? De estoque, de organização do ambiente, né? Vamos supor, se eu não sei o patrimônio que eu tenho hoje, muitas vezes eu não consigo nem pautar esse sim, patrimônio em serviços voltados para a questão de locação de espaço, eu não consigo entender o que eu tenho, o que eu não tenho fisicamente, né? Então, é importante também validar essas informações, porque às vezes, sabendo disso, eu consigo, poxa, até nesse momento você vai pensar, eu consigo alocar mais uma pessoa aqui dentro do meu escritório? Eu tenho espaço para isso? Né? E às vezes é um canto que está aí atordoado, cheio de coisa para organizar, né? Eu acho que você melhor que ninguém sabe quando você chega num espaço. ou eu, eu aqui, no meu atual processo de ateliê, a própria cliente está assim, nossa, tem um espaço, nossa, já dá para colocar alguma coisa. E eu só estou separando e colocando cada coisa no seu lugar, uma coisa junto com a outra coisinha ali igual, para que a gente possa começar a visualizar essa transformação, visualizar a organização, para que possa ser feito de uma forma mais rápida, É, entendeu? e, e uma visão. Ah, Boa noite, Alê, o pessoal que está chegando aí, Nicéia, Renata. show. Uma coisa que o pessoal não sabe é que grandes empresas, né, empreendedores às vezes têm uma visão menor, né? A gente vê o micro. Mas grandes empresas e empresas que eu trabalho atualmente, elas têm uma severa organização, né? Seja de documentação, seja alinhada a LGPD, seja alinhada a material, né? Quem lida muito com produtos tem isso. Quem lida com serviço, que tem material com vários, como quando a gente trabalha até mesmo com muitos funcionários, você tem que ter um processo ali de organização, né? Você tem que saber o que está Sim, saindo, o que está entrando, o que tem prejuízo, o que não tem. E aí acaba que se você não entende, se você está tendo prejuízo, se você está tendo despesa, se você está tendo ganho, você fica indo num loop eterno. E você não sabe a hora que você está crescendo ou quando você não está crescendo, né? Quando você está decrescendo.
E aí Sim. acontece, em alguns casos, até quebra da empresa, porque ela não sabe nem o patrimônio que ela tem, o que está gastando com o cliente final, né? Aí deixa eu te perguntar, já aconteceu dentro da sua experiência de você pegar um empresário, uma empresa em que vive pedindo um funcionário justamente para lidar com isso, com o estoque, com um escritório, uma organização, e ele sempre perdeu o funcionário, por mais que seja um bom funcionário, porque por ser uma pessoa intransigente, querer que continue do mesmo jeito. É, uma da. Isso aí tem muito a ver com perfil, né? E aí, como eu falo de perfil comportamental, isso depende de processo para processo, né? De pessoa para pessoa, de liderança para liderança. Então, quando isso acontece, primeiro a gente entende até onde a gente pode ir, né? Uma coisa é falar assim, Jéssica, eu preciso saber onde está meu problema. E aí, muitas das vezes, o problema está lá na liderança, né? A Vânia até Sim, falou aqui, ó, verdade, né? Que acontece essas coisas dentro da empresa. Se você não tem organização, você perde dinheiro. Então, sim. o que acontece, né? Que acaba acontecendo nessas situações? Você contratar um profissional, dar uma demanda para ele e a pessoa sempre fala assim, ah, mas sempre foi assim. Quando você não está aberto a mudanças, né? E ontem até fiz uma contribuição no LinkedIn, né? A importância de ter flexibilidade na mudança. Muita gente não tem a competência da adaptabilidade, que é a mudança, né, como é conhecida hoje. E alguns perfis comportamentais têm um certo receio na mudança. Só que a gente precisa trabalhar a mudança. Porque se você não trabalha a tua competência de mudança, a tua competência de melhoria, você não entende aonde você quer chegar. Porque acaba acontecendo, principalmente dentro dos processos, que você vai sempre fazer a mesma coisa e você não está aberto ao novo. Foi assim que aí a gente tem um caso muito grande da Blockbuster, que não aceitou lá a Netflix e fechou, né? A gente, Olha, eu sem já nem lembrava mais da Blockbuster. exatamente. É um case do qual a gente sempre faz assim, os meus clientes atendem, a gente atende assim. E aí veio uma mudança, uma inovação na área, que é a própria Netflix, né, através dos streams que hoje estão bombados. Por aí, tem várias plataformas agora, diversas formas, né? Adoram pegar nosso dinheirinho lá e a gente vai feliz e contente, a gente adora, né? Lida ali com a questão no lazer e do poder ali referente a entretenimento. E quando você não pensa, é exatamente que é isso que acontece no mercado de trabalho. Eu vou botar um funcionário lá, vai ter um funcionário para atender, mas pode ser que aquele funcionário às vezes é muito bom e se aparecer outra proposta numa empresa que dê possibilidade de crescimento para ele e de trazer melhorias nos processos, ele vai aceitar porque ele quer aprender algo novo. Ninguém fica estagnado por muito tempo, a não ser uma pessoa que quer ficar, que se sente, óbvio, bem ali. Se ela tá se sentindo bem, se ela quer ficar ali, se aquilo é confortável para ela, tá tudo bem também. Mas para um negócio a longo prazo não é positivo. Porque se você não tem uma estrutura de processos, seja ela pautada no que for, seja 5S, seja na metodologia de descarte, seja na parte de sustentabilidade, ESG, né, de material. Então, assim, vai aplicar-se de alguma forma ali no negócio, o funcionário até fica tranquilamente, né? Se ele também, dependendo até da graduação, da formação dele, puder trazer algo, que quando a gente fala de mercadoria, quando a gente fala de estoque, a gente fala primeiramente com segurança e meio ambiente, né? Que tem o SGI. Então, isso ajuda muito, né, nesse processo. E sabendo que tem um setor que pode cuidar disso, ter um olhar mais crítico, e é aquilo, a gente não sabe tudo na vida, né? Então, se uma pessoa pode contribuir e desenvolver, melhor ainda. Mas aí vai depender muito do profissional que está fazendo, na estrutura de crescimento que ele quer, né, e de sugestões que ele pode ter, até mesmo para entender autonomia, proatividade ali no dia a dia, de segmentar, de etiquetar,
Tem gente que usa a Bina, né? Com código de barras, das coisas que entram, que saem. Então, assim, mas já que eu sou pequeno, mas isso pode ser aplicado de outra forma, né? Etiqueta, organizador. Sim, Então, sim, a gente sim, tem ferramentas diversas para aplicar. A gente tem sim. diversas ferramentas que a gente pode fazer utilização. Cabe a nós entender o que é melhor para a empresa, né? E entender também as melhorias do mercado. Hoje eu faço manual, mas, poxa, o meu funcionário descobriu um aplicativo que a gente consegue colocar lá no Excel, a gente consegue saber a quantidade que tem na hora, no estoque. Então, assim, isso é importante a gente crescer também, né? A gente ter celeridade, agilidade no processo. Que isso faz, né, a gente desenvolver também o que a gente vai querer ali do nosso cliente final. Mas aí também depende muito da gestão, né, do dono, das lideranças, e é importante sempre acompanhar esses processos aí de crescimento e desenvolvimento. Sim, sim, sim. Eu perguntei porque, por exemplo, de algumas experiências que eu tive, houve situações em que o empregador preferiu manter pessoa que não fazia o trabalho de forma, é, sendo bem explícita, assim, de forma competente, e ele descartou o funcionário que era mais competente, mesmo assim negligenciando que após a entrada desse funcionário mais competente, cachorro, gente. Pronto, se acalmar. Mesmo o funcionário sendo competente, ele deu preferência pelo outro. E é uma coisa que eu vi acontecer não uma única vez, mas em vários outros locais, unicamente porque, dentro do que eu acho, né, o custo era menor e a cobrança do funcionário era menor. Porque, por exemplo, o funcionário competente, ele vai exigir que seja um local mais organizado, ele vai começar a influenciar toda uma outra equipe, todo o resto da equipe, de forma que ele vai criar um movimento e que as ordens do patrão acabam, de certa forma, né, do empregador, sendo negligenciadas quando ele é esse tipo de pessoa que eu estou citando aqui, uma pessoa muito cabeça dura, uma pessoa muito fechada para o novo, para a inovação, para o progresso, né? E falando quanto à organização, hoje tem muitos empresários que eu já fiz essa abordagem, em que eles falam assim: eu tenho um estoquista, eu tenho um auxiliar de serviços gerais, eu não preciso desse serviço. Mas aí eles não conseguem entender por que que eles têm muito produto no estoque, mercadoria, que não sai, que acabam pegando poeira, e aí às vezes eles fazem aqueles saldos e vendem a preço assim de banana, justamente porque a peça está mal posicionada dentro do estoque, e vários outros fatores, de acordo com a falta de organização, que acabam ocorrendo. Principalmente também, uma das coisas que acontece muito e que eu vi é o funcionário, esse estoquista, esse auxiliar de serviços gerais, ele tem assim, a gente falando em comércio, né? Ele tem aquela crença: eu vou fazer para quê? O meu salário vem certo. Quem tem que lutar são vocês, vendedores. E aí, no momento em que ele é colocado para fora do serviço, né, que ele é dispensado, fora ficou uma expressão feia, quando ele é dispensado do serviço, ele ainda acha que o empregador que é o culpado, quando é apenas ele. Mas são várias situações que vêm da desorganização, porque a desorganização de uma empresa, ela começa no início do projeto daquele empresário, porque ele está tão interessado no crescer
no processo, mas não no que leva ao melhor funcionamento do processo, entendeu? Então fica uma coisa é, forçada. E aí, para quem é leigo, para quem não sabe, acha que o empregador ele é injusto, que o empregador não tem uma visão, não é injusto, que o Uhum. empregador vai ser uma pessoa que sonega impostos, quando na verdade nem sempre é, ele só não tem informações, né? Porque para ele, ele está tão pensando tanto no processo que ele não consegue visualizar que essa pequena organização pode dar a ele um referencial melhor, um processo melhor, uma venda melhor, uma contratação, porque aí ele tem condições de cobrar do funcionário um desempenho melhor, entendeu? Não, você está totalmente certa. O que que acontece, né, nesses casos? Primeiro, provavelmente esse empresário está na zona de conforto, né? É complexo a gente entender a realidade, porque a realidade ela é baseada em cada um. Não tem como eu dizer, é isso. Não. Vai da estratégia do negócio da pessoa. Se a pessoa acha que assim ela está ganhando, se ela está faturando, feliz com isso, ok. Mas a longo prazo isso impacta diretamente no desenvolvimento, como a gente falou aqui na questão da adaptabilidade e da mudança com os tempos que vão avançando. E você optar por funcionários, aí é uma decisão do gestor, né? A gente fala que o RH, a gente não toma a decisão. Quem toma a decisão é o próprio cliente, é o gestor. O que é mais válido para ele naquele momento. Obviamente que a gente dá orientação para isso. E aí, neste caso, o interessante seria entender qual é o propósito dele deixar esse funcionário. É porque ele faz? É porque ele está ali todo dia? Né? É porque ele não tem para onde crescer e aquele é o único espaço que ele tem? Né? Será que ele não está pensando em estratégico? Que se ele é um comerciante, ele trabalha com venda, ele não está entendendo que aquela função é de extrema importância dentro da cadeia, né, organizacional dele, onde não só o vendedor vai ser o ponto de focal de estratégia do negócio, mas também o estoquista, porque vamos supor que eu vendo a guarda-sol, tá? Tenho 10 guarda-sols para vender. Tô ali, tô vendendo, e aí o vendedor vende um guarda-sol, só que não tem ali na loja no momento, vai buscar no estoque. E aí o estoquista fala que não tem um guarda-sol, depois se descobre que tem uma caixa fechada de guarda-sol, e aí ele perde de vender, fica E escondido, isso é recorrente, para tá? a mais, ele compra a mais, porque ele achou que acabou, e ele não sabe se faltou, se tem, se não tem, porque esse estoque ele não está organizado. Então, assim, é importante entender qual é o risco que ele quer correr no negócio dele e o que, que ele entende que é estratégico ou não no negócio dele. Se ele não entende que o estoque não é estratégico, ok, tudo bem, né? Mas vai ser aquilo. Vão ter pontos ali que ele não deve estar avaliando, que ele não deve estar levando em consideração. Mas eu, na minha concepção, o estoque é tão importante quanto o vendedor. Se eu não sei quanto produto eu tenho para vender, eu não sei qual oferta fazer. E posso cair na questão de vender tudo, ou posso cair no prejuízo de alguma mercadoria ficar esquecida, eu ter pago um valor nela, e aí quando eu for olhar já passou a época, já passou a sazonalidade, já passou, sei lá, a validade do produto, e aí eu tive aquela perda. E aquela perda é prejuízo, porque eu paguei por ela e não vendi. Nem vendi a mais, nem vendi o preço. Para pelo menos ficar no 0 a 0. Então, será que ele está tendo essa mentalidade? Porque eu acredito que aqui tem outros tipos de empreendedores, outros tipos de empresários aqui nessa live, né? A gente tem a Maria aqui, que conhece alguém assim, a Elaine também, minha parceira aí, ela falou exatamente essa leitura que temos, mas é complexo explicar esses pontos, porque exatamente depende de cada um. Então, assim, a gente tem que pensar sempre, o que é bom para o meu negócio? O que é estratégico no meu negócio? O que é operacional no meu negócio, né? Qual é o tipo de perfil que eu estou
buscando? O que que eu quero, né? Ah, eu quero ter 2 lojas. Pô, eu quero só ter uma loja, tá tudo bem, eu não tenho pra onde crescer, eu vou ficar em uma loja. Ok, mas o que que vai ser estratégico na sua loja? Você vai sempre ganhar o mesmo faturamento? Você quer aumentar o faturamento? Né? Porque quem anda com os grandes, né, players do mercado, sabe que eles não ficam só ali num negócio, não. Não, Eles não. estão no Porque, investimento, eles estão no físico, eles estão no imobiliário, eles estão. Por quê? Estão pensando além. E por que que a gente sim, não pode pensar além também, né? O que que a gente sim, não pode fazer para desenvolver isso? Então, sim. isso começa primeiro da habilidade que a gente pode, né, de desenvolver isso como empresária, né? E gestor e liderança de negócio, e também buscar profissionais que apoiem, né, dentro desse processo, seja o RH na gestão de pessoas, seja uma pessoa para organizar, de personal organize, seja um profissional que você vá contratar e que cuide diretamente daquilo, que precise te dar reporte sobre aquilo, né? Porque tudo que começa grande pode se tornar, tudo que começa pequeno pode se tornar grande, né? Então, assim, É, só depende dos passos ali para seguir e desenvolver. só depende do espaço e do empreendedor, né? Eu acredito que depende muito mais do empreendedor ter essa visão do espaço, essa visão desse, dessa vejo, né? É como, por exemplo, é, falo de um ateliê aqui, mudando um pouquinho, que tem a Mari, ela tem um ateliê também, a Mari Lindona. A Mari, ela tem um ateliê. Com um ateliê, tendo um espaço corretamente organizado, a produção é maior. Falando de um escritório, a documentação estando lá, como foi citado pela Vânia, a, a, essa documentação ela vai gerar um processo melhor, né? Porque, como a Vânia falou na live de segunda-feira, vai acontecer, já aconteceu processos que foram perdidos pelo empresário, justamente por não encontrar essa documentação. E isso tudo vai inibir o crescimento, né? Um atraso num processo do trabalho, um atraso num recrutamento, porque a pessoa está ali aguardando para ser recrutado, para ser contratado, se ele também demorar muito, para quem está procurando, para quem tem a necessidade, ele vai acabar aceitando em outro lugar. Porque as fichas, currículo e tal, estavam em locais que não estavam organizados. E aí, na hora de fazer a seleção, não foi encontrado aquele, aquela pessoa que poderia se encaixar melhor na necessidade do empregador, do empresário. Então, é, dentro da minha visão, por mais que a gente tenha os sistemas, né? Que hoje a gente tem aí o Excel, tem, como você falou, tem o sistema, a gente pode alimentar o sistema, a gente também precisa se atentar em alimentar o conhecimento da parte humana do negócio. E esse conhecimento a gente só alimenta fazendo o processo físico e levando o conhecimento. Sim, com certeza. Por exemplo, quando você fala do ateliê, né, que você está organizando aí, o quanto Sim, o espaço físico, e nesse caso, como se trabalha com produtos de produção, o quanto não vai gerar uma gestão de tempo muito mais alinhada, um processo muito mais ágil na busca, né, de encontrar tecido, de encontrar ferramentas que estejam mais à mão, que façam que a produtividade seja muito mais alta. Então, talvez a produção que era 2, 3, passe a 4, 5, 6, 7, porque vai ter mais espaço físico para ocupar essa questão. Então, é importante a gente pensar que a organização ela não vem só
tem o físico, né? Mas tem o físico, tem o mental, tem o Sim, digital. Então, se você não tem uma boa organização da tua gestão, se você não tem uma organização da tua mesa, eu digo assim, se tua mesa tá um caos e você não tá conseguindo pensar, você precisa organizar. com Porque certeza. se você não organiza aquilo, se você não organiza suas ideias, e normalmente a gente fala, né, quando tá muito agoniada, organiza o externo, né, que o interno melhora. Então, é importante que você organize, porque senão você não consegue ter clareza daquilo que você faz. Uma coisa que eu até pergunto às vezes para as pessoas é: como é que tá a tua área de trabalho do computador, né? Tem gente que enche a tela de abinha, de coisa e tal, e às vezes tá uma bagunça. Se perguntar sobre um documento, sobre alguma coisa, não sabe nem onde tá, né? Aí às É, vezes tem que fazer duas vezes o documento. Aí tá na mesa, aí tá no ambiente que não sabe nem onde botou o caderno, o papel, o que imprimiu e imprime de novo. Então isso tudo é perda, é dinheiro, é tempo. sim, sim. Tudo isso exatamente o que você falou. E aqui dentro do ateliê, quando a gente fala de ateliê, sempre tem as coisas miúdas, né? É, por exemplo, que são fundamentais. Uma carretilha. Se o conjunto de carretilhas não tiver todas no mesmo espaço, da determinada máquina, vai funcionar. E aí não adianta você estar com espaço com todo o pedido de 50 peças organizado, cortado, alinhavado, se você não consegue colocar na máquina. Por quê? Porque não acha a carretilha. Se a linha não tiver no seu devido lugar, que é de costume, a gente achar as linhas pequenas espalhadas em qualquer sacola, entendeu? A gente acaba, a produção não anda. E aí acaba se investindo desnecessariamente em algo que já está ali tão à mão, entendeu? Então, assim, Jéssica, é, falando assim, né, sobre o seu trabalho também, você falou de análise comportamental. Fala um pouquinho. Então, quando a gente fala de comportamento, né, e o que a gente avalia muito hoje dentro das ferramentas, né, de competências, que é o que a gente mais trabalha dentro do recursos humanos hoje, e da avaliação de habilidades e competências, é o comportamento. É muito fácil chegar para você e falar assim: Lu, eu sou muito proativa. Como é que você vai saber Sim, medir se eu sou proativa ou não? É diferente de falar para você: Lu, eu sou formada em gestão de RH. E aí eu te apresentar um documento dizendo que eu sou formada. Concorda comigo? sim, concordo. Então, dentro da questão da análise comportamental, a gente consegue fazer uma triagem, né? E a minha Hum, ferramenta que eu uso hoje, né? Porque existem várias dentro do mercado, que podem ser feitas, como a Nine Box, como o DIC, como a avaliação através dos 4 animais que tem na agora esqueci o nome da coisa, IGC Coaching também. Dentro da ferramenta de coaching, tem algumas outras ferramentas comportamentais também que podem ser utilizadas. Hoje, eu trabalho muito com o DISC, que o DISC ele foi criado por William Moston Maston, que foi um estudioso da área de comportamento, que o seu estudo mesmo só se deu, só veio aqui para o Brasil em 1995. E é um estudo muito antigo, de 46, se eu não me engano, onde ele estudava os comportamentos das pessoas normais, porque já tinham outras pesquisas que fala que é sanguíneo, né? Ali de Sócrates, né? E outras pessoas também que utilizam essas outras ferramentas. Eu me identifiquei mais com o DISC, que acho ele um teste, né? Uma ferramenta que consegue abranger mais ações. E é que ele diz que todos nós temos 4 elementos dentro do nosso comportamento: o analítico, o planejador, o dominante e o comunicativo, que é o influente. E só que cada um vai ter num nível diferente, né? Vamos dizer que esses 4 elementos somem 100%, mas cada um vai ter sua porcentagem. Então pode ser que eu seja mais influente, que eu tenha uma melhor comunicação, então eu vou ter, vamos supor, 30% de comunicação, eu vou ter 10 de análise, eu vou ter 20 de planejador
e eu vou ter 20 de dominante, mais ou menos isso, entendeu? Nós não temos eles muito alinhados, tá? Só quem é muito bem, trabalha muito bem o autoconhecimento. Mas, normalmente, o que acontece é que a gente consegue entender quais são as competências desses 4 elementos, como a questão que eu falei, né, da mudança. Quem é mais analítico vai ter uma tendência melhor a aceitar mudança, porque a mudança ela é muito mais do comunicativo, né? Aquela pessoa que está ali para desenvolver, que é extrovertida, que não é tão introvertida. Talvez o analítico, talvez não, o analítico ele se concentra muito mais focado. Já o dominante, ele trabalha de qualquer ambiente. Então, não, o dominante, quando a gente tem o perfil comportamental muito dominante, a gente consegue trabalhar em qualquer ambiente. Ah, mas isso eu vou ser assim para a vida inteira? Não, tá? Essa ferramenta, ela entende qual é o teu momento atual, de como estão aquelas competências. Ah, eu tô achando bom, essa competência para mim tá ótima, então você mantém aquele ritmo. Ah, não, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa mais analítica, ou eu quero ser uma pessoa mais comunicativa. Aí a gente cria um plano de ação para desenvolver melhor essas competências que estão esquecidas ali, né? E para você passar por situações que você consegue desenvolver isso, para que assim elas possam fomentar. E aí, normalmente, é sugerido que você faça o teste ou de 6 em 6 meses, né? No mínimo, que é o mínimo, não menos que isso, porque às vezes não vai ter tanto retorno para você, ou ali de uma vez por ano, fazer o teste para verificar, né, naquele ano, o que você foi posto, de como que tá as suas competências referentes a esse tipo, né, ao que você quis, né? Então você monta um plano, a gente monta um plano de ação e aí ao final, depois a gente revê esse teste, faz esse teste e a gente entende. Eu normalmente, como profissional, então às vezes eu já conheço as pessoas, vou conversando um pouco e já entendo mais ou menos ali o perfil. Mas para a gente dizer exatamente quais são os níveis, é necessário fazer o teste, aplicar o teste, responder os testes que são muito utilizados dentro dos processos seletivos pelas empresas. Exatamente para entender se naquela equipe que você for participar, né, se é interessante colocar você na equipe, se é importante ter multidisciplinar, então várias pessoas diferentes para que possam se fomentar mais ideias. Então, ele pode ser aplicado em diversas fases, até na vida pessoal mesmo, né? Lugares que tem muito conflito, casamento ali que às vezes a pessoa é muito igual para poder entender, se não está sendo muito escutativo e tal, a gente consegue mapear isso também. E quando a gente melhora o lado profissional, a gente também acaba melhorando o lado pessoal também, dentro dessas habilidades e competências, né? Porque uma coisa está ligada à outra, não dá para ser duas pessoas ao mesmo tempo. A Jéssica é a Jéssica aqui e no pessoal. A Lu é aí e no pessoal. Não tem como a gente dizer uma competência ou outra. Então, a gente consegue melhorar nos dois ambientes. Principalmente liderança, essa que você fala, que tem cabeça dura, que não muda. É perfeito aplicar o DISC para poder entender como é que ela funciona. Às vezes é uma pessoa muito dominante, que não gosta, sempre, às vezes muito alto o D, né, que a gente chama, que é o dominante. E em alguns casos é não ouvir o outro, ou não ter essa adaptabilidade tão alta quanto gostaria. E aí a pessoa precisa entender, faz sentido para mim continuar dessa forma ou evoluir? Então, depende. Normalmente os dominantes não costumam escutar muito bem as pessoas. Então, o meu autoconhecimento tem me favorecido bastante. Que eu sou uma pessoa nesse ponto bem curiosa. Eu já fiz algumas vezes, fiz na verdade uma única vez e deu como dominante, mas eu venho estudando bastante tempo aí, comportamento. Eu tenho uma criação que sempre disse que se entre 5 pessoas que você convive, 4 está dizendo que você está errado, é porque você está errado e o outro está com problema. Então é melhor você ouvir. Não sou uma dominante difícil? Já fui, hoje não mais. Hoje eu sou mais de ouvir. E por aprender, eu acabei entrando nessa como exercício, né? Porque como que eu cheguei como personal organizer? Primeiro, eu peguei o toque da organização,
porque todo lugar que eu ia, eu queria organizar. E falei, isso não pode ser doença, que eu falei, eu não gosto de remédio, eu não gosto de médico, entendeu? Eu falei, eu não posso ficar doente. E foi numa época em que todo mundo falava do toque, o toque. Aí eu falei, não, eu não vou ficar com esse transtorno obsessivo compulsivo, porque eu não vou. E eu falei, vou transformar isso em algo. E aí eu fui fazendo a parte de organização. E a teimosia, essa coisa de ser muito dominante naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, o ouvir dentro da profissão de personal organizer me deu esse amadurecimento de que nem tudo é exatamente como eu quero. Então, eu parto ali no princípio que primeiro eu tenho que ouvir o meu cliente, que aí já é um grande desafio para o dominante, porque eu sou muito analítica. Então, eu olho, né, analítica, sim, no meu trabalho. Eu olho o espaço e eu já sei o que eu vou fazer, mas eu não posso fazer. Eu tenho que sentar e ouvir o meu cliente, o que que ele vai, como ele quer, o que que ele faz, como é que é o processo dele, como que ele funciona. E aí eu aprendi não, né? Eu diminuí essa coisa de é do meu jeito, vou fazer assim, e também a convivência com outros, né? Que o amadurecimento vai trazendo isso pra gente. Não, com Jéssica, certeza, se você aplicar o teste agora, vai dar outra coisa totalmente diferente. Porque você ai, já que bom. você ficou aberta à mudança e você mudou a questão da tua competência. Então, com certeza vai estar diferente, com certeza vai estar totalmente transformado. Já não vai ser o desão, não, já vai ter diminuído um pouco ali o D, né? Exatamente por essas circunstâncias que você passou. Que bom. Jéssica, meu amor, muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa. Foi ótima, tá? Quiser deixar, deixa os seus contatos, fala com a galera aí, e vamos estreitando nossa relação, nosso contato. Meu perfil tá aí aberto para todo mundo que está aqui. Quiser falar comigo, me chamar, fazer qualquer pergunta, é só chamar que eu tô aqui. Eu demoro um cadinho? Demoro, mas eu vou responder. Mas muito, é uma conversa assim, foi uma conversa maravilhosa e acredito que muito esclarecedora para todo mundo. Vai ficar gravado, então eu acredito que não só todos que estavam aqui no ao vivo foram presenteados, mas quem for ouvir a gravação vai ver um material muito bom, porque você fala muito bem e explica muito bem. E aí, para mim, ficou tudo muito mais claro. Tá bom? Tá Muito bom. obrigada mesmo, meu Quero amor. agradecer e fazer um convite também, né? Diga, diga, diga. Amanhã, né? Amanhã, dia. Deixa eu botar o dia, né? Porque quem ainda tá vindo ao vivo pode ter perdido. Amanhã, dia 4/7, centro fazendo uma palestra, né? Principalmente no ramo de empreendedorismo. Quem quiser participar também, tá lá com a gente. Vai ser de 2 da tarde até as 5, 6 horas ali mais ou menos, no centro da cidade. Os ingressos são gratuitos, né? Vai ter a oportunidade de conhecer outras empreendedoras, participar também, ouvir um pouquinho mais sobre os desafios, né? Da vida empreendedora e como ter sucesso para isso. Então, convido todo mundo a se inscrever e participar lá e chamar a gente, tá lá. Hum, De tá. boa, tá? E aí Eu, a inscrição tá no meu perfil, mas também, se quiser depois conversar comigo, entender, quiser fazer análise comportamental, a gente também faz, né? E se quiser desenvolver empresa na parte de estratégia de gestão de pessoas, é só entrar em contato comigo. Além disso, eu tenho um curso, né, que é empregabilidade para iniciantes, que é para toda aquela pessoa, para o filho que está precisando entender sobre o mercado de trabalho, para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho, o empreendedor que não entende por onde começar, o que é híbrido, o que é home office. Então, é um ótimo curso para fazer, ainda está no valor promocional, então tá lá no meu link da bio, quem quiser fazer parte também, vai ser um prazer ter ali um aluno ali e a gente conversar mais sobre. tá ótimo, meu amor. Eu vou falar para você que nesse evento eu não consigo ir, que eu tô aqui no ateliê. Ó, deixa eu ver se dá para dar uma olhadinha aí. Olha, Ah, mas
mais Aqui também. eu já esvaziei um pedaço aqui, mas ali atrás, ó, tem coisa beça ainda, tá? Então essa semana eu não consigo, mas eu vou nos outros, vou fazer o possível, tá? E vou dizer para você que também que eu tenho uma mentoria que eu faço de organização para quem, o personal organizer é muito caro, eu não consigo. Eu faço todo um acompanhamento online, tá? Você pega na mão, com paciência. Eu ensino, né? Agora, se quem me quiser lá, eu também tô lá. É só me chamar, tá bom? Então, a Pode princípio é isso. E no momento eu tô aqui, tá? Mas muito, muito obrigado mesmo, tá, meu amor? Um beijo enorme quem estiver aqui. Segue lá a Jéssica Araújo, tá bom? Beijo, meu amor. beijo, gente. Boa noite.